Oi, gente! Olha eu aqui, Mônica Salomão, à distância. Como dá para ser feito? Eu tô morrendo de saudade de vocês. E aí, em toda essa circunstância, a Rose falou comigo e aí ela me convidou para fazer uma participação online, virtual, né? Sei lá o nome que se quiser dar. Nesse momento tão importante, tão significativo, do bloco Papos e Reflexões no Revista da Manhã. E eu tenho certeza que logo menos a gente retoma algumas atividades, fazendo às vezes mudanças que são extremamente benéficas, às vezes adaptações, às vezes revisitações de coisas muito importantes no que diz respeito à nossa repaginação dessa conduta humana que a gente está vivendo, né? E por isso eu escolhi para falar com vocês, depois de tanto tempo de ser longe, né? Qual que é o aprendizado que você está tirando desse momento que a gente está vivendo? Você vê sentido em tudo que está acontecendo? É difícil ver, né? Bom, de uma maneira bem simples, esbarra em medos, inseguranças, dúvidas, escolhas, responsabilidades. Então, envolve tantos aspectos que deixa a gente, às vezes, meio cheio de um monte de coisa na cabeça, um monte de barulho na cabeça, que a gente não sabe direito o que acreditar, em que, como, para quê. Mas aí a gente pode parar para pensar o seguinte: a gente acredita, né? De uma forma ou de outra, você acredita que tem uma ordem no mundo que acontece. E partindo desse princípio, essa desorganização que está acontecendo por um agente de ameaçador, né, como é o vírus, mexeu em todo o que parecia estrutura organizada. Parecia. Só que aí, como é possível, se tudo é matemática e sabedoria da existência, como é possível um agente externo, ser capaz de provocar a bagunça que ele provocou? Será mesmo que foi esse agente? Será que ele está totalmente fora de propósito nessa existência? Eu tenho falado e tenho estudado sobre isso e nos meus atendimentos todos que se transformaram em online, né? Por uma questão de obediência a órgãos que são mais competentes dizendo que é necessário. Segundo, assumindo a preservação pela qualidade do coletivo e da minha própria vida. Eu obedeci. Fez sentido para mim, né? E aí, eu tenho pensado que esse vírus, esse agente, até engasguei, esse agente, ele está funcionando como se fosse o nosso querido GPS. O que o GPS faz na vida da gente? Esse instrumento tão precioso que no início eu particularmente
eu tinha uma certa resistência, porque eu sempre fui habituada a usar o mapa, o guia, né, muito legal, o guia na época, guia 4 rodas, eu andava com ele e eu sei andar muito bem em função disso. Mas aí depois fica tão mais fácil e facilita tanto a vida, né, de tudo, que eu acabei me rendendo ao GPS. Mas o que o GPS faz? A gente vai lá, você tem um itinerário, normalmente um itinerário que você não conhece, ou que você tem um horário específico para chegar até o destino, e aí você coloca o endereço lá no seu GPS, e ele te indica uma rota. E aí você sabe quanto tempo você vai levar para chegar, e os caminhos você vai seguindo, né? E aí, no meio do caminho, de repente, o GPS faz aquele movimento de pensar e escreve, recalculando rota. E aí a gente para e fala, poxa vida, por que está fazendo isso? A gente, a princípio, não se dá conta de que esse recalcular rota é porque, logo de cara, né? Depois que a gente já pegou a manha, a gente já começa a entender rápido. Ah, deve ter algum engarrafamento, lentidão, acidente, impedimento, tem alguma coisa que vai me causar uma dificuldade. E o GPS, vendo isso antes, ele decide me desviar para algum lugar, para um caminho que seja melhor. E ele pode até, inclusive, adiantar uma rota, o tempo, ou atrasar e dizer, olha, tem um atraso, mas precisa ir por aqui. E aí a gente obedece, que a gente fala, não, aqui por aqui é melhor, então eu não vou deixar isso me pegar na curva, né? Eu tenho esse instrumento que me facilita, que tá me ajudando, o GPS. O agente que está aí assombrando a nossa vida, esse vírus, ele está funcionando na minha visão, na minha percepção, nos meus estudos, como o nosso GPS. Ele está sendo o nosso instrumento de recalcular rota. Está mostrando que do jeito que a humanidade ia, a gente não estava indo para um lugar bom. A gente se perdeu no meio do caminho. A gente esqueceu um monte de coisa no meio do caminho. E a gente passou por cima de aspectos da vida muito importantes. Então, esse agente vem para ajudar a gente a recalcular a nossa rota. E uma das maneiras de fazer isso com muita propriedade é causando uma sensação de perigo e aí obrigando as pessoas, a humanidade, a ficar em distanciamento social, lá no núcleo dela, onde ela vai ser obrigada a estar com ela sem nenhuma distração, sem anestesiamento, sem fuga de si. E também quem vive com outras pessoas, o enfrentamento dessas relações que pareciam estar tudo bem em ordem, porque tinha um monte de distração no meio, como por exemplo as crianças o dia inteiro na escola, o marido no trabalho, a esposa no trabalho, os pais, cada um nas suas atividades, e se encontrava pouquíssimas vezes ao mesmo tempo o núcleo familiar. E aí a pessoa levanta de manhã, se troca, faz as suas coisas e ela não pode sair. Ela não pode sair para espairecer, ela não pode sair para fazer compra, ela não pode sair para fazer procedimento estético, ela não pode sair para fazer venda, ela não pode sair para ir no happy hour, ela não pode sair para dançar, ela não pode sair para correr, ela não pode sair para fazer academia, ela não pode sair, ela não pode se distrair com nada de fora. O que ela pode fazer então? Ela pode reaprender a estar consigo.
Ô trem difícil esse negócio, minha mãe. Nossa Senhora do passa 4, 5, 6 e 7. Ai, estar com a gente de maneira consciente é uma das coisas mais delicadas e difíceis da atualidade. Por isso que tem um monte de gente no mundo descarrilhando. O número de casos de ansiedade, de desespero, de depressão, de afobação, de medo, de tudo tem aumentado vertiginosamente. Porque as distrações com o nosso agente recalculador de rota foram extintas. Ah, Mônica, mas e a questão da sobrevivência? Então, a sobrevivência também precisa de recalculamento, sei lá, que seja recalculada a rota. Porque do jeito que a gente estava, o consumo está completamente equivocado. O valor das coisas, nós nos perdemos nessas coisas. Há milhares de anos a gente vem se perdendo. E hoje, a gente é obrigado a rever valores, a rever o sentido. Qual é o real sentido de fazer o que eu faço na minha vida? Qual é a importância do que eu faço? Qual é a quantidade de recursos que eu realmente preciso para estar pleno? Eu não estou falando das pessoas que estão em situação terrível, né? De financeira, sem o que comer, sem onde morar. Isso é um outro aspecto. Mas eu estou falando da maioria das pessoas que tem um lugar para morar, que tem o dinheiro, que não vai perder nada. Pode perder regalia, mas não vai perder o básico. E aí tem que se reinventar. Nós estamos num momento onde a gente precisa se dar conta de que esse agente de recalcular rota, esse vírus, nos deu a oportunidade, sabiamente, da gente rever valores, rever relações, ressignificar e olhar para mim de uma maneira completamente diferente de tudo que eu estava fazendo. Nós não podemos mais continuar seguindo e andando da maneira como a gente estava. A humanidade estava ruindo. Ah, não, Mônica, agora que está ruindo. Não, esse distanciamento social só evidenciou o que sempre existiu, o que já estava acontecendo e ninguém percebeu. O distanciamento social fez vir à tona as coisas que as pessoas não tinham coragem de mostrar. As máscaras completamente foram extintas, porque quem é de braveza, de estupidez, de mau humor, de falta de caráter, falta de ética, está em evidência, está sendo mostrado porque as pessoas não conseguem manter as máscaras. Quem é de ética, de consciência, de disponibilidade, flexibilidade para a transformação, está evidente. Quem tem medos, quem tem dificuldades, quem tem preguiça emocional, fica evidente. Então, esse recalcular de rota está mostrando para a gente o que já era. Não aconteceu nada de diferente. A gente só está baixando, abrindo as cortinas e ficando mais notório para o mundo o que sempre foi. A qualidade das percepções do ser humano, a qualidade das emoções, a qualidade do discurso que é falado e a praxis, a prática desse discurso. Então, é importante a gente perceber quão precioso é esse momento, inclusive para você se dar conta de que você tem privilégio. Eu tenho privilégio. E depois de muito conversar com a minha filha e refletir, percebi que um monte de coisa eu podia fazer e estou fazendo.
E você que tem privilégio? O que é ter privilégio? É você ter onde morar, você ter o teu trabalho, você ter comida na sua mesa, você ter recursos, você poder continuar trabalhando, você não estar doente. Isso, inclusive isso, né? É privilégio. Você não está doente porque você pôs a mão na consciência, você está respeitando algumas coisas, mas a sua saúde está garantida porque você também tem recursos, porque você tem uma inteligência emocional que está funcional aí na sua vida. E o que você faz com todo esse privilégio? O que você está aprendendo nessa pandemia? Quais são os aprendizados genuínos que você vai levar dessa pandemia, desse distanciamento social? Porque o que é fato é que não dá para depois que tudo isso se amenizar e finalizar, para a gente tentar voltar a ser o que era antes. A humanidade estava perecendo, estava se esvaindo, estava perdendo completamente a sua genuinidade. Tem uns e outros por aí, inclusive eu fiquei sabendo agora há pouco que o nosso querido Flávio Migliaccio passou dessa para outra, né? Infelizmente, tem indícios de que foi suicídio. E o que a gente está fazendo com a nossa possibilidade de transformação? O que você escolhe fazer com a sua vida depois que tudo isso finalizar? Do jeito que estava, a gente estava se perdendo. Do jeito que estava, para onde a gente estava indo, estava nos conduzindo para uma realidade muito complicada e grande parte das circunstâncias que estava chegando perto de um momento que não seria mais possível retorno. Nós estamos num momento delicado de total ressignificação de valores, de posturas, de enxergar você na tua vida, de enxergar as coisas que você escolhe fazer. Para quê? Para que você escolhe estar da maneira como você está na sua vida? As suas relações, a sua saúde, o tempo que você dedica de verdade para você, não as firulas que você fala para todo mundo. A maneira como você se relaciona com o outro. O que é de verdade e o que você não deseja mais na sua vida. É um momento muito importante de ressignificação disso, das relações. Então, que a gente possa levar como aprendizado a transformação genuína de valores, de ideias, de emoções, de sentimentos, de responsabilizar-se por uma nova proposta de vida, onde a gente entenda que a vida tem um outro direcionamento possível e que a humanidade, o coletivo, pode se sustentar se continuar a se ressignificar. A solidariedade que emergiu nesse momento tão difícil e delicado, ela existe dentro do ser humano. O ser humano é essencialmente altruísta. E a gente precisa pensar direito o que estava acontecendo com a nossa atitude que não nos disponibilizávamos. Antes de toda essa loucura que aconteceu, a gente não se disponibilizava a estar com o outro de verdade. E aqueles que faziam só da boca para fora. E aí está na hora da gente ressignificar. Então, que a gente possa sair desse momento extremamente fortalecidos nesses aspectos, que a gente possa ter a chance de vivenciar esses momentos com integridade, com saúde, né? E se a gente tiver que passar por algum desafio mais delicado, que a gente possa abstrair não, que a gente possa trazer para a nossa realidade a consciência verdadeira de uma grande ressignificação
da vida, tá bom? Gratidão por estarmos aqui mais uma vez, agora dessa forma, e eu espero que a gente possa se reencontrar logo. Um beijo grande a todos vocês, beijo Rose, beijo a todos vocês, ouvintes da Valinhos FM. E até breve, um beijo!